A gente conversa agora aqui na Band News FM com o Diogo Cruvinel, ele que é analista do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai falar sobre esse prazo final para regularização do título de eleitor. A gente ouviu agora há pouco, né, essa procura dos jovens tem aumentado, e eu vou começar perguntando justamente então sobre os jovens. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito um processo bastante interessante nas redes sociais para que os jovens de 16 a 18 anos, que não são obrigados a votar, procurem justamente os tribunais regionais eleitorais. Não precisa nem procurar, pode ser online, é por isso que a gente vai conversar agora com o Diogo Cruvinel. Diogo, boa tarde para você. Jovens de 16 anos, mas até aquele que vai completar 16 anos no dia 2 de outubro, é isso? Como é que funciona? Explica pra gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Band News. É exatamente isso. Então, o voto ele é obrigatório para aquelas pessoas entre 18 e 70 anos e é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos e também para as pessoas maiores de 70 anos. Então, aquele jovem que vai completar 16 anos no dia, até o dia 2 de outubro, que é o primeiro turno das eleições, pode, desde já, solicitar o seu título de eleitor, e ele tem o prazo de até o dia 4 de maio para fazer essa solicitação, e dá para fazer tudo pela internet mesmo, não precisa nem comparecer presencialmente ao cartório eleitoral. Queria perguntar se vocês têm dimensão, se é mensurável, né, o impacto que a participação de celebridades, de figuras populares entre os jovens, né, que impacto isso tem nesse crescimento. A gente mencionava agora há pouco em São Paulo, crescimento de 30%, em outras regiões, crescimento, a gente trouxe informação com a nossa reportagem de Porto Alegre, 17%. Lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. 17% em algumas regiões do Brasil, um crescimento menor, mas ainda assim expressivo. Como é que vocês avaliam, né, essa participação e se isso, né, não sei se isso é mensurável, se dá para atribuir uma métrica, né, a essa participação. Até porque o TSE tá no TikTok até, né? Exatamente, está acessando, né, essas pessoas, está nos canais que essas pessoas usam também. Sim, a Justiça Eleitoral tem feito campanhas nas redes sociais, inclusive a Semana do Jovem Eleitor foi uma campanha feita pela Justiça Eleitoral para incentivar que os jovens tirem os seus títulos de eleitor. Essa Semana do Jovem Eleitor foi do dia 14 ao dia 18 de março, e no dia 16 de março, uma quarta-feira, teve inclusive um tuitaço. A hashtag Rolê das Eleições bombou no Twitter, várias celebridades aderiram espontaneamente a essa campanha, e inclusive todos os times de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro também retuitaram com essa hashtag, e a gente conseguiu chegar a um público bastante considerável. A gente percebeu um aumento significativo no número de novos títulos depois dessa campanha. Hoje, pela nossa última estatística, nós já temos aí mais de 1 milhão e 50 mil jovens de 16 e 17 anos que se alistaram, e a gente tem outros tantos que já requereram o seu alistamento pela internet. Daqui a pouco a gente vai dar o serviço aqui, mas os cartórios eleitorais estão examinando essa documentação. A gente, claro, tem falado bastante dos jovens, mas já chega a dúvida aqui no WhatsApp da Band News FM, no 11 999 592 100, porque a gente fala desse prazo do dia 4 de maio, mas não é prazo só para o jovem, não, né? Tem muito adulto que precisa regularizar o título de eleitor. Ouvinte final de telefone 8846 pergunta o seguinte: título cancelado, consigo regularizar online? Consegue. Esse prazo do dia 4 de maio, a partir dessa data, o nosso cadastro eleitoral ele fica fechado, não é possível fazer nenhuma movimentação. Isso por conta de uma determinação legal, está na lei falando que a gente não pode fazer nenhuma movimentação no cadastro eleitoral. Então, serve para os jovens que vão tirar o título pela primeira vez, mas serve também para quem já tem título fazer qualquer tipo de regularização, como é o caso do ouvinte aí, ou também para aquela pessoa que tem título e que mudou de endereço, mudou de cidade das últimas eleições para cá, ou então que quer votar num local mais próximo de casa. Então, dá para fazer também tudo pela internet, é só acessar o site da Justiça Eleitoral, que é o www.tse.justiça.br. Tem um campo lá de autoatendimento ao eleitor. No caso do jovem, ele vai preencher um formulário com as suas informações pessoais
e logo depois ele tem que enviar fotos dos seus documentos e também uma selfie, segurando um documento de identificação com foto. É muito importante que as informações desses documentos nas fotos estejam legíveis. No caso da pessoa que vai regularizar o título, dá também para fazer isso acessando o mesmo endereço, e ela vai informar que já tem o título e quer fazer uma regularização. Se tiver a necessidade do pagamento de alguma multa, dá para expedir a guia pela página do TSE e dá para fazer o pagamento por Pix ou até por cartão de crédito também. Tem várias perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Eu vou tentar agrupar algumas delas em uma pergunta mais abrangente para você, Diogo, que é a seguinte: o que é considerado uma pendência? Então, quem precisa fazer algum tipo de regularização, né? Quem são as pessoas que precisam se atentar a isso? E tem algum caso em que não é possível fazer pela internet? Olha, não, as regularizações, as pendências, no caso, a sua pergunta aí, é o seguinte: a nossa legislação ela fala que para as pessoas de 18 até 70 anos o voto é obrigatório. Se uma pessoa deixou de comparecer a 3 eleições seguidas e não fez a justificativa, ela tem o seu título cancelado e aí ela precisa fazer a regularização pelo site da Justiça Eleitoral. Dá para fazer isso aí. Ela vai ter, no caso, que pagar uma multa. Mas o título ele só é cancelado se a pessoa não compareceu às eleições em qualquer um dos turnos, e aí se tem o primeiro turno e o segundo turno no município da pessoa ou no estado da pessoa, cada turno conta com uma eleição. E se teve alguma eleição extemporânea, isso também conta para fins de 3 eleições seguidas. Quem não comparecer pode justificar no dia das eleições, mas se a pessoa não compareceu e também não justificou por 3 eleições seguidas, aí sim o título dela é cancelado. Quem está fora do país pode votar em eleição presidencial, e aí para mudar tem que ir direto ao consulado, não é isso? Não, dá para fazer também pela online. Nossa página, e aí ela vai pedir a transferência para uma zona eleitoral do exterior. E tem aquele caso do jovem também, né, que vai tirar o título pela primeira vez. Se ele estiver no exterior, ele também pode fazer isso, mas nesse caso, as pessoas só conseguem votar para o cargo de presidente, ela não consegue votar para os outros cargos em disputa. Tem várias perguntas chegando aqui também sobre questões cadastrais. Minha foto não está batendo com o que está no meu cadastro, outras pessoas perguntando sobre alguns erros, duplicidade de número, por exemplo. Essas dificuldades com cadastro precisam ser resolvidas presencialmente? A pessoa precisa comprovar a identidade? Dá para fazer pela internet também? Como funciona? Dá, esse procedimento dá para fazer pela internet sim, é só entrar na página lá. Dificilmente vai ter uma situação em que a resposta seja para comparecer presencialmente, até por conta da pandemia, a gente incentiva que as pessoas façam tudo pela internet mesmo. Então, por isso que tem esse procedimento de enviar, além do preenchimento do formulário, enviar também as fotos dos documentos e uma selfie na qual a pessoa vai estar segurando o documento oficial com foto para que o servidor do cartório possa comparar o rosto da pessoa com a fotografia do documento. Então, esse tipo de pendência é possível resolver sim pela internet. Bom, Diogo, vamos dar o serviço completo então, né? Quem precisa entrar na internet, qual o site certinho, como prosseguir. E, claro, se ficou alguma dúvida, tem também um tira-dúvidas no próprio site do TSE, porque eu já fui lá. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas que estão chegando, são muitos os ouvintes que estão escrevendo para cá, mas a gente conseguiu agrupar, acho que aqui, as principais questões. Isso é ótimo, é bom saber que tem interesse de tanta gente aí por tirar o título ou regularizar o título, então vamos lá. O site é www.tse.jusdejustiça.br. Tem um campo logo na página inicial, escrito atendimento ao eleitor, e a partir daí é só seguir as instruções, vai clicar no título NET, que é o sistema onde ele vai encontrar o formulário, a pessoa vai dizer se ela já tem o título e quer regularizar alguma informação, ou se ela ainda não tem o título e quer tirar o título. Ela vai preencher esses formulários e, ato contínuo, na mesma abertura de chamado, ela consegue anexar as fotografias que são exigidas. No caso dos homens
que com mais de 18 anos, eles têm que juntar também um certificado de reservista e os outros documentos, que são o documento pessoal, oficial com foto e comprovante de residência. Isso vale para todo mundo. É possível, depois que abre o pedido, acompanhar pelo número de protocolo nessa mesma página. E se houver alguma pendência, o cartório eleitoral vai entrar em contato com a pessoa e vai pedir, eventualmente, a complementação ou algum documento que não tenha ficado legível, por exemplo. Uma vez deferido o título, é possível que a pessoa baixe o aplicativo no celular, o e-título, e com esse aplicativo ela vai ter todas as informações ali. Ela vai ter o seu título de eleitor, com o local de votação, o número da zona eleitoral, da seção eleitoral, e no dia da eleição, basta que ela apresente o celular com esse aplicativo aberto no e-título, e o mesário que vai atender essa pessoa no dia da eleição vai autorizar a sua ida à cabine de votação e à urna eletrônica. Só isso, a pessoa consegue fazer tudo pelo celular, não precisa se dirigir pessoalmente ao cartório eleitoral. Prometi que essa é a última pergunta, mas é porque essa aqui me também gerou uma curiosidade de um ouvinte. Biometria, a gente sabe, né? Alguns estados, algumas cidades estavam fazendo a biometria. Pela internet não tem como fazer biometria, né? Como é que ficou essa questão? Olha, a biometria, sim, ela foi suspensa por uma questão sanitária. Então, por conta da pandemia, todo o recadastramento biométrico ou o cadastramento de quem ainda não tinha o título foi suspenso. Então, a pessoa que não fez a biometria, ela ainda assim consegue votar no dia da eleição. Aquela pessoa que também já fez a biometria, ela obviamente vai conseguir votar, mas sem essa identificação no dia das eleições. Muito bem, registradas aqui algumas das mensagens. Mensagem aqui do nosso ouvinte Cristiano Mariano, que é de São Paulo. Ele escreve dizendo que a filha dele tá doida para tirar o título porque ela é palmeirense e gosta muito de títulos. Cristiano, faça isso, faça ela tirar o título mesmo, porque os títulos do Palmeiras, apesar de serem muito ótimos, eles não fazem a gente mudar o país. O título de eleitor faz. Então, faça isso, faça ela tirar o título sim. Queria agradecer aqui a participação do analista do Tribunal Superior Eleitoral, Diogo Cruvinel. Diogo, um prazer, muito obrigada pela gentileza do seu tempo, por tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriela e Eduardo, estou à disposição. Obrigada.